Olá, meu amigo, tudo bem? Como é que você já está aí de outubro? Ah, mas às vezes você está em novembro, né? Sabe de uma coisa? Estando ao vivo ou depois, o que importa é que você está aí. Deus tem um propósito, por isso Ele te trouxe até esse canal e é isso que nos satisfaz. E para você que está ao vivo, um feliz sábado, que Deus o abençoe ricamente, uma feliz segunda, uma feliz terça. O importante é que nós vamos refletir sobre o principal dos livros, a palavra do Senhor. Para começar, eu vou pedir a você que feche seus olhos para nós termos uma palavra de oração. Pai Santo, vamos estudar teu magnífico livro, teus ensinamentos, tuas orientações. Esteja conosco, Pai, nos dando entendimento e estando presente nesse momento, trazendo a comunhão do céu. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amigo, eu sou Paulo Henrique de Souza, eu sou membro da Igreja Adventista Central de Alfenas e aqui comigo está o Michael X, com sua voz radiofônica. Boa tarde, bom dia. Você vai ver quando ele falar que eu não consigo nem imitar, né? O vozeirão do homem. O Michael é aqui de... Você mora mesmo em Serrania, né, Michael? Serrania. Aí, vocês viram? Serrania. Ele vai nos acompanhar na recapitulação dessa temática. Qual que é a missão de Deus, né, para nos alcançar? Né? Qual é essa missão que nos alcança? E frequenta a Igreja Central ou a Vale dos Moreiras? Central. Lá? Vale das Amoreiras, acho que é, né? É. Então, o Marco está aqui, nós vamos começar. Marco, você poderia ler o verso áureo pra gente? Sim. Para você que está em casa, né, pega a sua Bíblia, abre com a gente, está no livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 9. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Sim. né? Vamos ler aqui essa leitura. E diz o seguinte: E o Senhor Deus chamou o homem, lhe perguntou, onde estás? Porque eu pedi para o Michael ler, não é? O título que nós vamos estudar essa semana é esse: a missão de Deus nos alcança. Mas por que ela nos alcança? É porque nós não estamos do lado de Deus então, né, Michael? Sim, sim. E eu acho que esse verso já mostra que isso não vem de hoje. Não. Vem lá de outro momento, quando os nossos pais, após perceberem que haviam falhado, então agora eles passam a ter medo das consequências do seu erro e preferem se esconder do que estar com Deus. Sim. E propriamente falando, você em casa, no carro, no trabalho, onde quer que você se encontre ouvindo essa mensagem, e a gente vê que o pecado fez uma separação entre a humanidade e Deus. Uhum. E se a gente for analisar no contexto anterior, em Gênesis capítulo 3, no verso 8, diz o seguinte: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, se esconderam da presença de Deus, homem e mulher, entre as árvores do jardim. Então a gente percebe aqui no contexto paralelo dessa lição, né, desse trimestre agora, a missão de Deus para nos alcançar. Aquilo que o irmão falou propriamente falando, quando a gente está distanciado de Deus, ele vai sempre em busca do ser humano. Uhum. Desde Gênesis a Apocalipse, Deus vai sempre em busca do ser humano. Aqui em Gênesis capítulo 3, verso 9, fala assim, onde está? E se a gente for lá em Apocalipse capítulo 3, no verso 20, diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sim. O próprio Jesus ali descreve toda a descrição do Apocalipse. Então a gente vê que é sempre Deus em busca do ser humano, Deus em busca da humanidade. Por quê? Essa humanidade distanciaram de Deus. Sabe, querido, nós não herdamos só a cor dos olhos, nós não herdamos só alguns aspectos, traços físicos. Nós herdamos também, infelizmente, dos nossos pais Adão e Eva, atitudes. E se eles foram os primeiros que se esconderam de Deus, nós também, por mais que pensemos que não, podemos estar nos escondendo de Deus. Quando nós acariciamos alguns pecados, quando nós permitimos que algumas vontades, mesmo que não sejam as melhores, prevaleçam. E quando nós temos também uma ilusão, sabe, Michael, a gente acha que
em determinadas situações e momentos nós estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. A palavra diz que o olho do Senhor está sobre toda a terra. Nada é vedado aos seus olhos. Mas às vezes nós achamos, e percebendo ou não, nós estamos nos escondendo nesses momentos. Nós estamos nos afastando. E nós nos esquecemos que Ele é a fonte da vida. Ele é amor. A palavra diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando nos afastamos dele, sem percebermos, nós estamos nos afastando da vida e do amor. E isso não vai fazer de nenhum de nós melhores pessoas. Sim. Ele, por isso, ao perceber uma situação que nós mesmos não percebemos, mesmo que a tenhamos criado, então ele vem, como fala lá na lição em domingo, e ele se torna o Deus, né? O Deus que nos alcança. Mas quem é o Deus que nos alcança? Se a gente continuar a leitura aqui, eu até vou ler, dos versos 10 em diante, porque o 9 já foi lido, capítulo 3 de Gênesis, né? Nós lemos a resposta de Adão e segue o diálogo. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, olha o primeiro sinal da nossa degradação quando nós nos afastamos de Deus. Olha o que ele responde para Deus. Deus perguntou para ele, você comeu? Era só ele responder, comi, infelizmente, Senhor. Mas observe a resposta dele para Deus. Olha, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Percebe? Ele diz que come, mas primeiro ele tenta dizer, se tem um culpado aqui, não sou eu. Continua a leitura. Disse o Senhor à mulher, então, que é isso que fizeste? Ela poderia só ter respondido o quê? Ah, Senhor, não me fez mal nenhum, eu quis dar para ele também. Olha aí. Mas ciente do erro, respondeu-lhe a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, olha, se eu errei, mas tem alguém que errou mais. E aí vamos então para frente. Então o Senhor disse à serpente, aqui simbolizando Lúcifer, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. E aqui nós vamos conhecer o Deus que nos alcança. No verso 15, onde ele diz, porém inimizade entre ti, Lúcifer, e a mulher, simbolizando agora a igreja, o povo de Deus, o remanescente. Entre a tua descendência, Lúcifer, os filhos de Adão que abraçarem o pecado e se entregarem a ele, como fizeram, por exemplo, os descendentes de Caim. Então Deus diz que vai haver entre essas pessoas, e, prosseguindo o verso, e o descendente da mulher, uma inimizade. O descendente da mulher é Emanuel, Deus conosco, é o Senhor Jesus. Este, o descendente da mulher, vai te ferir a cabeça, Lúcifer, ou seja, seu golpe vai te matar. Vai pôr fim à sua obra de pecado. E você lhe ferirá o calcanhar. Mas observe, o machucado do calcanhar passa. Você cura. O Senhor Jesus foi crucificado, mas o Senhor Jesus ressurgiu, Deus poderoso, tanto que ele disse, todo o poder me é dado, tanto no céu como na terra, antes de se despedir dos seus discípulos, conforme nós lemos lá em Atos. Né? E ele, inclusive, aceita, logo após ressuscitado, quando Tomé se ajoelha na frente e diz para ele, meu Senhor e meu Deus. Ele aceita ser chamado por Tomé de Deus. Por isso que foi uma ferida só no calcanhar. Sim. Mas assim, por mais que nós tenhamos aqui trazido um panorama geral do grande conflito, da luta do bem com o mal, o título é O Deus que nos alcança. Ou seja, nós é que cometemos o erro, mas ele também desfruta das consequências do nosso erro. É interessante, irmão, que nós somos criados em imagem e semelhança de Cristo. Né? Deus ele deixou um mundo perfeito para que nós pudéssemos estar em conexão direta com ele. Né? Mas o pecado veio, fez a separação entre o homem e Deus. De acordo com Isaías, capítulo 59, verso 1, ele fala assim, eis que as mãos do Senhor está estendida. Sim. Né?
e que possa salvar nem surdo e nem ouvido, né? Então a gente percebe aqui que as mãos de Deus estão estendidas sobre nós, né? Por isso que Deus nos alcança. O mais interessante é que Deus sabia que eles iriam pecar? Sim, sabia. Né? Mas nesse intervalo entre pecado, Lúcifer, né? E pecado ali, Adão e Eva, Deus, uma essência especial, se encontra ali a questão do cerne do propósito ali, que se chama amor. Uhum. Então, Deus nos amou de tal maneira que ele deu seu Filho único, né? O próprio Jesus, para morrer por nós na cruz do Calvário. E lembrando que com a questão do pecado em nossa vida, nós éramos escravos, e escravos não têm direito a nada, a não ser o quê? A servir só o seu Senhor. Sim. Né? E agora, através de Jesus Cristo, né, ele é a ponte que faz a ligação entre a humanidade e o céu, né? Agora temos uma herança que se chama eternidade. Né? E talvez eu fale para alguém que muitas vezes tem se afastado de Deus, talvez o pecado tenha te cegado, mas meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, as mãos de Deus vai te alcançar. Vai. Ele é o Deus que nos alcança. E é por isso que na parte da segunda fala o Deus que anseia estar conosco. Por quê? Porque ele estava disposto a pagar esse preço. Ele não tinha culpa nenhuma. Mas ali ele deixa a profecia. Que é ele que vem para derrotar essa serpente e o antigo dragão. Mas o Deus que nos alcança é o Deus que anseia estar em aliança, estar conosco. E aí, eu vou ler. Se qualquer coisa para você for muito rápido, o que você faz? Você dá um pause, né? Acha aí a passagem, aí depois que você achar, você solta. Eu vou ler Gênesis 17, verso 7. Onde diz assim, olha. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e da tua descendência. Veja, o que ele desejava ali com Abraão, esse é um diálogo de Deus e Abraão, era que ele tivesse aqui na terra pessoas que estivessem, então, comprometidas com ele. A aliança, você usa por isso. Né? Deixa eu te falar só. Sabe por que ela é assim? Porque os antigos egípcios, eles criam na imortalidade da alma. E eles criam, então, que o amor como a alma seria eterno. Então o vínculo entre duas pessoas era para sempre. E eles queriam ter um símbolo que mostrasse que não tinha começo e não tinha fim. Porque mesmo errados, eles acreditavam que a alma era uma entidade, um ser pensante, né? E o único símbolo que eles encontraram para isso foi o círculo. Se você pega o círculo não tem começo e não tem fim. Uhum. E eles usavam isso pendurado no pescoço. Depois os gregos vieram, e os gregos acreditavam que o ímã, além de atrair o ferro, atraía o sangue. E que desse dedo aqui, saiu uma veia que ia até o coração. Gente, do olho, do nariz, da boca, sai uma veia que vai até o coração. Senão, não tem como essa parte do corpo estar viva, né? Sim. Mas os gregos, naquela visão compartimentada deles, criam que era desse dedo que saiu uma veia que ia direto ao coração. E aí eles pegaram esse círculo egípcio e colocaram aqui, para que vocês então soubessem que havia um comprometimento daquele indivíduo com alguém. Os romanos mantiveram aqui, a Igreja Católica, quando veio, manteve aqui, e nós cristãos seguimos com esse símbolo, que ele continua aqui. É um símbolo, né? Eu lembro de um amigo meu. Ele subiu no ônibus, né? Ele era um rapaz muito bonito. E aí umas moças começaram a olhar muito para ele, né? Uhum. E ele, como uma pessoa de bem que era, no sentido de ser ético, não no sentido dos valores dele, mas dele ser ético, ele deu um jeito de botar a mão em evidência, a mão esquerda, para aquelas moças verem que ele era uma pessoa que tinha compromisso. Ele queria que elas não ficassem constrangidas, ele não queria ser grosseiro, mas que elas entendessem que o coração dele já pertencia para alguém. Né? Buscando esse exemplo, seu irmão, a gente vê que hoje nós temos também um compromisso tem que ter com Deus. Né? A gente vê que hoje
a gente decifrar entre a humanidade decaída, né, e o pecado, e aquele que é cristão que serve a Deus. É uma diferença, há uma semelhança. E na lição mostra que Deus decidiu estar com seus filhos de maneira diferente. Ele confirmou Moisés o seu anseio de habitar entre os filhos de Israel na construção do tabernáculo, né? Então hoje a gente vê que, hoje eu falo para alguém que está afastado de Deus, de forma seguinte: você não vai mais à igreja, você não ora mais, você não tem mais comunhão com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, e Deus anseia estar com você. Deus, ele anseia estar conosco. Através da aliança, né, de graça com Abraão no passado, a questão da obediência divina, o mais importante ainda é que Deus prometia que iria estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Pegando um apanhado de Adão e Eva lá no Éden, pecaram, mesmo assim Deus permaneceu com eles, através do significado de amor, né? Então Deus, ele tem os seus propósitos, seus objetivos, mas a ansiedade de Deus hoje é estar conosco. A gente vê que tantas doenças... E no relacionamento, né, Marco? Sim. Em que as pessoas saibam que nós também estamos comprometidos com ele, né? Sim. A gente vê que na nossa sociedade hoje tantas pessoas ansiosas, né, por questão de doenças, tudo, mas a ansiedade é de Deus estar conosco. Imagina só um pai que está ansioso para poder ver seu filho, com saudade do seu filho. Esse é o Deus que está com saudade de nós, né? E muitas vezes hoje tem pessoas que estão se afastando de Deus, não vai mais à igreja, não ora mais, mas meu amigo e minha amiga, Deus está ansioso para estar ao teu lado. É importante, lembre-se, mas numa relação de compromisso. O povo de Israel falhou, porque justamente eles adulteraram espiritualmente. Eles buscaram outros deuses, eles se permitiram outras relações, e isso provocou em Deus o ciúme. Porque ele pensou que haveria da parte deles essa correspondência. Porque esses outros deuses não existiam, não passavam de objetos que o ser humano atribuía a eles poder que sequer eles tinham, né? A Bíblia diz, a mesma madeira que você põe para fazer fogo, você pega um pedaço e faz lá uma forma e passa a cultuá-la. E se eles faziam isso no passado, hoje pode ser que nós estejamos fazendo com outras coisas. Às vezes com alguns vícios, com algumas arrogâncias. E não é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja que as pessoas olhem e percebam que eu sou uma pessoa que carrega uma aliança. Essa é com a Marta. Mas Ele quer que elas vejam também que eu tenho a minha aliança com Ele. Um comprometimento, né? Sim. E aí a gente vê que comprometido, né? Ser comprometido com Deus é uma forma diferente. Sim. Você está em aliança, em contato com Ele, tudo aquilo que Deus designou para nós seguirmos, né? Conta uma história a seguinte, seguindo as pegadas de Jesus, né? Então, se a gente vê o que Cristo enfrentou, né? Desde o Éden, né? Até em nossos dias, nós temos que espelhar em Jesus, né? Sim. E além disso, o que mais me chama a atenção para a lição desse trimestre, que fala sobre a missão. A missão que Deus designou lá no Éden, a missão que Jesus designou aos discípulos, né? Esta missão vem até nós hoje. Né? E que essa missão possa seguir adiante até a breve volta de Jesus. Ele queria essa aliança de uma forma tão consumada que na terça-feira fala o Deus que veio para estar conosco. Né? Se você, de novo, tá? Se for rápido, você dá um pause, aí você depois solta quando você achar. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14 em diante. Olha o que nós lemos. E o verbo, se referindo ao Senhor Jesus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o João, ele diz no verso, eu vou ler o verso 15, porque ele diz isso, ó. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Esse João aqui é o João Batista, o primo do Senhor Jesus. Então o João, discípulo, está dizendo, olha, João já dava testemunho dele, confirmando, ele é eterno. Mesmo sendo eterno, ele aceitou viver como mortal. Ele aceitou a morte de cruz para poder andar entre nós aqui.
né? Uma coisa é eu passar com a minha bicicleta em cima de um trieiro de formiga. Uhum. E eu ficar penalizado, ô meu pai do céu, ai formiga, me desculpa. Outra coisa é eu ter a capacidade de deixar de ser humano, virar uma formiguinha para ir lá no meio delas, tendo o risco de outros passarem por cima, de um tamanduá, de um tatu, vir lá e se alimentar de mim, né? E virar para elas e falar assim, ai formiguinhas, olha, eu senti tanto que eu vim aqui, ó, vou estar aqui junto com vocês. Sim, e através do profeta Isaías, diz o seguinte, Isaías 46, verso 9 e 10. Eu sou o Deus e não há outro. Eu sou o Deus, não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E eu digo, meu conselho permanecerá em pé, farei toda a minha vontade. Então a gente vê assim que nessa questão aqui, não há outro Deus semelhante a mim, o próprio Sim. Cristo falando, né? E nesse contexto, trazemos aqui a questão, um apanhado que você colocou um exemplo muito bem, a questão da formiguinha, você passar com a bicicleta, né? Nesse intervalo teve a compaixão. Isso. A compaixão foi Cristo se sentir no nosso lugar, tomar as nossas dores. Viver a vida que nós vivemos, né? Sim, né? Então a gente percebe agora que é esta compaixão, né, de o próprio Cristo se tornar humano para estar conosco. Ele poderia, de repente, sequer renegar o céu, mas ele renegou o céu para que um dia nós pudéssemos estar com ele na eternidade. Mesmo que você, ouvinte, fosse a única pessoa que estivesse neste mundo, Jesus teria deixado o céu para vir morrer por você. Ele morreu por toda a humanidade. Ele teve compaixão, sentiu as nossas dores, viu que é estar no meio da humanidade. Só que, o que fala logo em seguida, quarta-feira? O Deus, ele morreu, mas que continua o quê? Estar conosco. Ele falou o quê no final do Evangelho? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é quem está ao nosso lado, é Ele que caminha, é Ele que nos fortalece. É no nome dEle que nós oramos a Deus. Sim. Senhor, pedimos. E aí quando a gente termina, a gente fala em nome de Jesus, amém. Amém. Não é verdade? Quando nós vivenciamos alguns momentos tensos, principalmente quando você vê uma pessoa endemoniada, você não se apresenta como uma pessoa, como uma entidade, um ser que tem autoridade e poder para poder resolver a situação. Mas quando você se dirige àquele ser que está ali, você diz assim, eu te ordeno em nome de Jesus. Sai dele. E se o Senhor Jesus não estivesse conosco, aquele anjo caído não sairia daquela pessoa. Uhum. Mas ele sai por quê? Porque naquele momento o Senhor Jesus manifesta o seu poder, porque ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Uhum. E interessante é que a morte de Cristo foi uma parte do processo de reconciliação, sim, não no fim por causa da sua ressurreição. Jesus venceu a morte e recebeu toda a autoridade no sim, céu e na terra. Por isso que ele diz, toda autoridade me é dada tanto no céu como na terra. Por sim, isso que ele está ao nosso lado. É ele que nos leva. Foi ele que veio para João e deu o Apocalipse para ele passar para nós. Foi ele que veio a Paulo. Saulo, né? Ainda nem usou o nome Paulo, ele usou Saulo. Por que me persegues? Sim, né? Sim. Então veja, ele continua atuando, ele é a força da igreja, é nele. Paulo até tem uma expressão muito forte. Paulo diz o quê? Porque eu estou bem certo que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Porque o Senhor Jesus já havia dito isso antes. Sem mim nada podeis fazer. Uhum. E se ele está hoje ao nosso lado, como ele esteve aqui presencialmente, ele então vai estar atuando e nós seremos vitoriosos nele. Esse é o ponto, né, Mike? Sim. E aquilo que foi perdido no Éden. Sim. Aquilo que Adão e Eva perderam no Éden. Com a morte de Jesus, temos reconciliação. Isso. Temos reconciliação. Então a gente vê que, meu amigo e minha amiga, a morte de Cristo não foi vã. Não. E olha, prova disso é que no seu encaminhamento, para encerrar o primeiro diálogo, a lição fala sobre o quê? Um Deus também que vai fazer o quê então? Volta para nos buscar. Eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 a 3.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então veja, todo esse ministério que é desenvolvido tem uma finalidade. Reconciliar, né? Não foi? A primeira, se você voltar aí, der um pause agora e voltar no começo do vídeo, você vai ver que o primeiro assunto que nós tratamos aqui foi um Deus que nos alcança, que vai atrás de Adão e pergunta onde está. Por quê? Porque Adão tinha se afastado. Sim. Então agora, essa ferida é plenamente sarada, curada. Ele volta e diz assim, não tem mais esse processo de afastamento. Agora, onde eu estiver, vocês vão estar. Nós estaremos para sempre juntos. Então, ele é um Deus que também volta para buscar aqueles que escolheram aceitar o seu convite, né, Mike? Sim, sim. E para você que está em casa, no carro, no trabalho, onde quer que você vá ouvir esta lição, esse estudo da Bíblia, eu falo para alguém hoje está fora da igreja. Deus está com saudade de você, filho e filha. Ele já fez de tudo para te alcançar. Muitas vezes você tem falado não para Deus. Sim. Mas não é o momento de você falar não para Deus. É o momento de você falar sim. Porque aquele que entregou sua própria vida na cruz, sentiu as dores, nossa, foi cravado. O sangue de Jesus derramado por mim e por você na cruz não foi um sangue em vão. Sim. Através dessa reconciliação, Cristo ele está preparando um lugar para nós. E esse lugar é tão especial que nem os olhos viu e nem o ouvido ouviu. As coisas maravilhosas que Deus tem para cada um de nós. Então, cessa a questão do pecado. O grande conflito entre o bem e o mal cessa, né? Aqui na lição tem o seguinte, tem um comentário da profeta Ellen White, né, que diz o seguinte: a obra da salvação estará completa. Onde prevaleceu o pecado, a graça de Deus transbordou, né? A terra e o seu próprio lugar que Satanás reivindica como seu será apenas remedida, mas também exaltada. Aqui onde o Filho de Deus habitou na humanidade, onde o Rei da Glória viveu, sofreu e morreu. Aqui quando ele viver, ter feito todas as novas coisas, estará o tabernáculo de Deus como os homens. Amém. Então a gente percebe que ao longo dos séculos, sem fim, enquanto os remidos andarem na luz do Senhor, vão louvá-lo por sua dávida indescritível. Emmanuel, Deus conosco. Então que a gente possa ter esse grande momento especial que é a vinda de Jesus. Ele vem buscar os seus filhos, aqueles que aceitar como Salvador da sua vida. Amém. Amigo, que possamos ter te ajudado. Marco, nos despede com uma palavra de oração? Sim. Feche os olhos, iremos orar. Excelentíssimo Deus, bom Pai de amor e de misericórdia. Obrigado a Deus porque um dia o Senhor nos tornou como nós, sentiu as nossas dores, sofreu na cruz, para que um dia nós possamos estar ao teu lado na eternidade. Amém, Senhor. Peço a Deus a cada dia que o Senhor possa abençoar cada pessoa que vai ouvir esta lição, cada pessoa que vai assistir também, ó Deus, e que tuas mãos possam alcançar cada uma delas, e que um dia nós possamos estar juntos na eternidade. Amém, Espírito Senhor. Santo, paira sobre nós, sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. É isso, meu amigo. E na próxima nós vamos continuar, tá? Essa missão do Deus que nos alcança, agora parte 2. Até lá, se o Senhor assim permitir.